Amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, onde estaremos no nosso Aprendendo com a lição da EBD, trazendo mais um comentário da nossa lição da CPAD. Meus amados irmãos, desde já gostaria de vos dizer que essa semana nós temos preferência para fazer o comentário da nossa lição aqui agora ao vivo na nossa videoaula. E essa semana não teremos o slide em PDF, o slide em PowerPoint, devido achar por bem melhor essa lição, trazer um comentário à parte da lição, pois o assunto é um assunto muito complexo, é um assunto de bastante relevância para os nossos dias, também atuais, e achei por bem melhor fazermos assim nesse comentário, ok? Meus irmãos vão nos desculpando, nos perdoando, e se tiver alguma crítica, algum comentário a falar, pode comentar, pode deixar lá o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição em nosso canal. Estamos aí com o número de 64. Essa semana não tivemos acréscimo e eu espero e conto com você para chegarmos aí, pelo menos ainda este ano, a um número 100 inscritos. Vamos lá, nos ajudem e também ajude esse trabalho, pois não é tão fácil, não é tão simples, mas o Senhor ele tem nos dado graça, tem nos ajudado, tem nos orientado e sempre estamos aqui para fazer o melhor para que os comentários eles possam ser bênção para a vida de todos aqueles que estão a ouvir. Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. Eu sou parte da Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, aqui em Carpina, na nossa congregação em Santo Antônio 1. Desde já, a paz do Senhor, a nossa classe Atalaia, ao nosso professor irmão Edson, também aos nossos dirigentes ali, Diácono Magdiel, irmão João, e também ao nosso presbítero, irmão e amigo, presbítero Michardo. Desde já, vai também a paz do Senhor a todo o corpo docente ali daquela escola, também da secretária, que tem um papel brilhantíssimo nas escolas dominicais, e a gente sabe o cargo, o fardo, a carga, o quanto é pesada, mas Deus tem ajudado e tem abençoado a nossa escola ali. Amém? Também a todos os nossos dirigentes de escola aqui no município de Carpina, todos os dirigentes das escolas, os vices, os professores e particularmente, acho que 90% das escolas aqui de Carpina eu conheço sempre alguém, ou professor, ou dirigente, ou vice-versa. Também a paz do Senhor, a superintendência das escolas aqui no campo de Carpina e a toda a supervisão em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o nosso comentário será um comentário da lição de número 10 e tem como título Provai se o Espírito são de Deus. Desde já, essa lição será ministrada no dia 6 de setembro de 2020 e, mais uma vez, venho aqui justificarmos que não teremos o slide em PowerPoint essa semana. Eu terminei, está concluído, porém, eu achei por bem trazer esse assunto de um comentário extra lição, pois a lição ela deixa um pouco muito solto o assunto e eu achei por bem ser melhor abordar o comentário dessa forma essa semana, ok? Então, se acharem alguma dificuldade, alguma coisa diferente, algo que não concordou, que não achou bem, pode comentar. Nós estamos abertos aos comentários, às críticas, à sugestão,
sem problema nenhum, pois temos que ser bem maduro quanto a isto. Amém? Desde já, a nossa lição, provai se o Espírito são de Deus. O nosso textuário vai nos dizer: amados, não creais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, já temos aí uma ideia, uma noção, que a nossa lição ela estará falando sobre os falsos profetas, ou os falsos espíritos, ou falsas mensagens. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 21, e também 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Neemias do 6, capítulo 6, versículo 10 ao 14, nos diz: e entrando eu na casa do Senhor, perdão, meus amados, desculpe. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádias, e dos más profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 ao 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Meus amados irmãos, estamos aqui mediante a nossa leitura bíblica em classe. O nosso objetivo geral é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Os objetivos específicos teremos 5. Destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, salientar que devemos julgar as profecias e mostrar por que devemos julgar as profecias e pontuar como devemos julgar as profecias. Então, esses são os objetivos específicos da nossa lição. E o nosso comentário, nossa introdução do comentário da nossa lição nos diz: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. E vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. A nossa lição, ela terá, meus amados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Então, nós não estaremos abordando pelos tópicos da lição, mas estaremos abordando pelo assunto da lição. E aí, de uma forma
mais didática, dinâmica e também objetiva, estaremos aqui a falar da nossa lição. Como o nosso slide, o nosso comentário, sempre fazemos o nosso refletindo o tema da lição. E aqui não irei fazer diferente. Refletindo o tema da lição. Primeiro, o tema da lição é: provai se o Espírito são de Deus. Então, a palavra provai, que é um verbo transitivo, o provai vem do verbo provar, é o mesmo que comprovai, fundamentai, justificai, demonstrai. Então, o verbo aqui nos dá uma ideia de como provar, de como comprovar, de como fundamentar, de como demonstrar se os Espíritos são de Deus ou não. E aí, nessa continuação, vemos agora para a palavra Espírito, os Espíritos, se são de Deus. Então, eu não irei definir a palavra Espírito aí, mas apenas mostrar que nessa conjunção existe três formas ou três maneiras de identificarmos da onde ou quem são esses espíritos. Primeiro, há o espírito do homem. Jó 32:8, Jó vai dizer justamente sobre isso. Há um espírito do homem, no homem também, a gente pode assim falar. 32:8, Jó vai dizer assim, eu estou lendo na revista atualizada: na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Então, aqui desde já, para quem nega que o homem não tem espírito, corpo e alma, nós, pela palavra de Deus, pela Bíblia, provamos que o homem é composto sim de corpo, alma e espírito. Segundo, se você quiser depois também, Salmo 31:5, Salmo 51:10 e Provérbios capítulo 20, versículo 27, comprova o espírito do homem. Segundo, o espírito do mal, o espírito maligno, também chamado também de demônios, aqueles espíritos das trevas, do mal. A gente vai poder ler 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 15. Aqui estamos ao vivo no nosso comentário, no nosso slide, ao vivo no sentido de ser um vídeo. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 15, vai nos dizer assim: e então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E então a gente observa que existe também um espírito maligno, o espírito do mal, o espírito de demônios. Também Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 21. E Marcos, capítulo 7, versículo 29. E assim os irmãos poderão anotar aí essas referências para conferir o que estamos assim falando. Terceiro, existe também o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. E aí, Gênesis capítulo 1 e versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Em Números capítulo 11, iremos ler aqui, mas esse texto, capítulo 11 e o versículo 17, Números vai nos dizer a seguinte expressão. Diz assim: então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. E então a gente observa que há também o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Em Marcos 1:10, Marcos 1, versículo 12, e João 14,
versículo 26 também vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. Então, refletindo o tema da lição, observamos que provar é o verbo transitivo de comprovar, de fundamentar, justificar e demonstrar, e vemos que há, sim, os espíritos. E quem são esses espíritos? O espírito do homem, o espírito do mal, os espíritos demoníacos, e também o Espírito de Deus e o Espírito Santo. E aí a gente vai ver que existe uma outra também situações, mas para apenas trazer aqui essa primeiro ponto refletindo o tema da lição. O primeiro tópico, ele vai nos dizer da nossa lição o cuidado com os falsos profetas. E aí a gente vai adentrar no contexto da lição que estamos já desde o início falando sobre a construção do templo, o altar. Vimos agora a construção dos muros e das portas, e Neemias está ainda já nessa continuidade da construção dos muros. E aí a lição anterior falou sobre as oposições, as estratégias, as táticas que os opositores, os inimigos da obra do Senhor, eles utilizaram para tentarem parar a obra, tentarem destruir Neemias, tentarem realmente inibir a obra do Senhor, porém não tiveram êxito. E agora eles vão utilizar de uma outra arma, de uma outras ferramentas. E quais são elas? De falsos profetas. E falsos profetas, estes que foram subornados para fazerem o mal ali diante da obra do Senhor. Primeiro, Neemias capítulo 6, que é justamente o capítulo o qual estaremos abordando em toda a nossa lição, e é um livro também que está sendo abordada a lição, com exceção de Esdras e também em parte de Zacarias e Ageu, os dois profetas que tiveram a sua interferência aí também na obra do Senhor, confrontando o inimigo, falando a mensagem de Deus e mostrando que se existe o falso, existe o verdadeiro. Se existe o verdadeiro, também existirá o falso. Então, Neemias capítulo 6, versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Então, duas expressões aqui que a gente pode trabalhar aqui com os amados. Primeiro, Neemias não era um homem covarde e também não era um homem medroso. Neemias era um líder de característica justa, temente e de fé. Então, Neemias ele diz, de maneira ou de forma alguma fugiria eu quanto à causa da obra do Senhor. Então, uma coisa que nós aprendemos é que Neemias não era um covarde, Neemias não era um medroso, Neemias era um homem de fé e de coragem. Segundo, Neemias agora diz e percebe que como é que eu entraria no templo e viveria? A gente entende e compreende que há algumas linhas de pensamento, mas a que a gente vai abordar aqui é a que nós mais achamos coerente e mais prática e objetivo do texto, é que Neemias conhecia que ele não era levita e que também ele não era sacerdote. Por quê? Porque só quem poderia entrar no templo era o levita ou o sacerdote. Em Números, capítulo 18 e o versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, assim, ó. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver dentro do véu,
isto é vosso serviço, e eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Então, entendemos e compreendemos, o texto não é claro, o texto não é aparente quanto a isso, mas ao avaliarmos de uma forma coerente e bíblica e mais próxima do pensamento, da ideia, entendemos que Neemias, pela palavra do Senhor, ele discerniu que o que estes homens estavam a fazer era uma palavra falsa e uma falsa mensagem. E Neemias descobre uma: jamais eu iria fugir. Duas: jamais eu poderia entrar no templo, porque eu não tenho esta permissão, esta autorização. Eu não tenho este legado. Então, o que aprendemos aqui com Neemias? Primeiro, Neemias, homem de coragem, temente a Deus, de fé. Segundo, Neemias, pela palavra do Senhor, descobriu a sua posição. Ele fica no seu lugar, o qual ele foi chamado e vocacionado. Neemias, ele não vai adentrar naquilo que ele não poderia adentrar. Então, vai aí a percepção da falsa mensagem que Neemias descobre pela palavra de Deus. E só pela palavra de Deus, irmãos, poderemos descobrir e identificar também a falsa mensagem. Isaías capítulo 8 e o versículo 20, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que assim cremos e acreditamos e professamos, ela nos diz assim, Isaías capítulo 8, versículo 20, a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, vejamos que a lei e o testemunho, aqui, Isaías, o profeta Isaías, ele relata e faz menção de que a sua palavra, a mensagem dos profetas, deve estar enquadrada na lei, na Torá, nos Pentateuco e no testemunho. O testemunho justamente daqueles que testemunharam a profecia, aquilo que foi escrito de forma correta. Quando falamos a questão que aqui houve algumas personagens envolvidas nessa falsa profecia. E aí a gente vê pelo texto que existiu a tal de Noádia, que era profetisa, e também dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então, no contexto aqui de Neemias, observamos e entendemos que o objetivo do povo, o objetivo realmente da oposição ali, era parar, era destruir, era até matar o Neemias. Então, veja que a oposição era ferrenha, ok? Então, eles contrataram essa profetisa chamada Noádia. Nós não buscamos muita coisa dela, para não ficar o vídeo muito extenso, mas se os irmãos quiserem depois pesquisa, é bom, sobre Noádia, e os demais profetas que procuraram atemorizar, ou seja, não somente um profeta, mas muito mais ainda, ok? Então, qual foi a artimanha que eles usaram? Os falsos profetas. Por que falso? Porque subordinaram ou subornaram para falarem mentira, falsos mensagens, falsas pregações. E Neemias percebe. E a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz sobre o suborno? Deuteronômio, capítulo 27 e o versículo 25, sobre o suborno, Deuteronômio vai dizer isso aqui, ó. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 27 e o versículo 25, vai nos dizer a seguinte expressão: maldito é aquele que aceitar suborno
para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Então, veja o que é que a Bíblia fala sobre o suborno. E você aí, amado, que talvez ache e pense, Deus não está vendo, ninguém está vendo, e está sendo subornado ou está pagando suborno a alguém para mentir, para enganar, para falsificar. Deus, ele condena, Deus é contra o suborno. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 ao 20. Vejamos o que é que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19 ao 20, que diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Versículo 20. A justiça seguirás, e somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, o teu Deus. Então veja que Deus ele recomenda, ele adverte, ele proíbe, ele traz à tona que ele é contra o suborno, porque o suborno ele faz a injustiça, o suborno corrompe, o suborno faz acepção de pessoas, o suborno cega os olhos dos sábios e também cega os olhos dos sábios e também subverte a causa do justo. Então, o suborno sempre estará ligado à injustiça. Então, talvez você agora, até para parar na frente daquele guarda, e você está com o carro atrasado ou alguma coisa desse tipo, e agora você diz, eu vou pagar um dinheiro. Isso é suborno, isto é crime, isto é pecado. Irmão, e aí o que é que eu devo fazer? Ou você falar a verdade e sofrer a pena, ou ele terá de misericórdia de você e lhe dará apenas uma advertência. Mas a Bíblia ela não existe meio termo, dois termos. É pecado ou não é pecado? Obedecer ou desobedecer. Amém? Eu sei que a palavra é dura, é radical, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Deus adverte também contra o suborno. Provérbios 29, 4, 16 e 12, Isaías 1 e 23. Eu irei apenas ler esse texto porque eu achei muito interessante. Isaías capítulo 1, versículo 23, sobre o suborno. Então, eu espero que os irmãos estejam aí gostando nessa nossa aula, do nosso comentário 1 e 23 de Isaías. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Veja a situação que o povo estava ali no momento do profeta Isaías. Companheiros de ladrões. E cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. E não defende o direito do órfão e não chegam perante eles as causas das viúvas. Então, este é um relato que parece que estamos vivenciando nos dias atuais, aonde é a injustiça, aonde é o suborno, a contravenção, aonde a criminalidade é aumentada, aonde os trabalhos em ocultos, as escondidas, são realizados pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo e o Senhor trará sim uma recompensa para cada um. Então, observamos que o suborno, Deus é contra, Deus recomendou ao seu povo não a prática do suborno, porque o suborno cega os olhos do sábio e também pratica e comete a injustiça. Em Êxodo capítulo 10, versículo 17,
a palavra de Deus vai nos dizer assim também. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E aí Êxodo não, meus amados, perdão, é Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Por isso que eu achei estranho a expressão. É Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Então veja que Deus, ele não aceita suborno. Alguns profetas foram opositores à injustiça, ao pecado, à corrupção, ao suborno, à usura e etc. Ezequiel 22, versículo 12 ao 13, Deuteronômio 25, 13 ao 16, Miqueias, capítulo 6, versículo 11, capítulo 3, versículo 11 e Ezequiel, capítulo 16, versículo 33. Provérbios 16 e 8 diz assim: melhor é o pouco com justiça que grandes rendas com a injustiça. Então, melhor é um pouco com a justiça do que grandes rendas com a injustiça. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Não é algo legítimo. Não é algo verdadeiro e bom ao próximo. Amém? O primeiro mandamento foi Deus dizendo: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai ver que Judas recebeu suborno para entregar Jesus. Dalila também recebeu suborno para entregar Gideão ou Sansão, né? Os filhos de Samuel, o profeta, também estavam ali como sacerdote, recebendo suborno para ganhar regalias. Amã também recebeu suborno contra ali o homem de Deus, o servo de Deus, né? Os soldados também, ao prenderem, ao sepultarem Jesus, receberam suborno para dizer que o corpo de Jesus havia sido roubado. Então, observe que o suborno sempre está ligado a algo mal, maléfico, injusto, algo mentiroso, enganoso. Amém? E aí, concluímos nosso primeiro tópico e iremos agora para o nosso slide, o nosso comentário extra também, mais uma vez, os falsos na Bíblia. A gente demos uma pesquisada aí para encontrarmos os falsos na Bíblia. Primeiro, falsos profetas. São vários textos, nós iremos apenas dar 2 textos aqui, Mateus 7,15, no Novo, e estaremos dando aí outro texto também, Apocalipse 16 e 13. Existem também os falsos Cristo, Mateus 24 e 24 e Marcos 13 e 22. Também existe falsos testemunhos. Deus, ele é contra os falsos testemunhos também. Mateus 26 e 59 e Êxodo capítulo 20 e o versículo 16. Irei ler apenas Êxodo capítulo 20, versículo 16, para os amados verem e observarem que o que é pecado, amados. Às vezes, nós não vemos ou não temos visto alguém ser disciplinado por falso testemunho. Ou, vamos lá, mas falso testemunho também é pecado e abominável ao Senhor. Êxodo capítulo 20 e o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: ao amanhecer do terceiro dia, Êxodo capítulo 20, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então observamos que existem também os falsos testemunhos, e Deus abomina. Prosseguindo, Deus abomina os falsos testemunhos. Deus é contra os falsos testemunhos e proibiu ao seu povo
dizendo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Segundo, os falsos apóstolos. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, Paulo vai dizer que há falsos apóstolos. Nós não estaremos lendo para ganhar tempo, mas os irmãos podem ler em casa aí e ver a veracidade dos textos. Também há falsos irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Falsos irmãos. Quinto, falsos juramentos. Estamos aqui os falsos da Bíblia. Então estamos agora também nos falsos juramentos. A palavra do Senhor também, ela é contra os falsos juramentos. Em Levítico, capítulo 6 e o versículo 3, o texto bíblico vai nos falar justamente sobre isso. E eu estarei lendo apenas essas situações extras que às vezes a gente nem talvez pense que exista na Bíblia, mas existe os falsos juramentos e Deus é contra os falsos juramentos. Levítico capítulo 6, versículo 3 diz assim: ou quem tem achado perdido e negar com falso juramento ou fazer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar, será, pois que tendo pecado e ficado culpa, restituirá aquilo que roubou. Então vejamos que também há o falso juramento, falso testemunho, falso irmão, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristos, falsos mestres, segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também há um falso ou um outro evangelho, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 8. Falsos homens. Isso aqui eu achei até interessante, irmãos. A gente sabe que existem pessoas falsas, mas Jó, capítulo 11 e o versículo 11, ele vai falar sobre falsos homens. E às vezes a gente hoje até interpreta, né, a ideia aí de pessoas que negam a sua masculinidade, né, ou querem negar a sua masculinidade, e isso eu vou ler aqui para os amados. Porque ele conhece os homens vãos, que aqui a tradução da atualizada vai dizer homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Mas a corrigida vai dizer que o Senhor conhece os homens falsos. Falsos. Amém? E aí existem os falsos homens. Existem também falsos motivos, falsos propósitos, falsos objetivos. Salmo 69, versículo 4. E agora, também falsos conselhos. Provérbios, capítulo 12, versículo 5. E falsos deuses. Amós, capítulo 2, versículo 4. Então, esses são os falsos que eu pude encontrar na Bíblia. E serve aí para você conhecer e pensar. E que eu e você possamos fugir, escapar desses falsos da Bíblia. Amém? Deus abençoe o nosso primeiro tópico. E estaremos agora adentrando no comentário da lição em si agora, que é o comentário sobre o ministério profético. Sobre o ministério profético, quanto do Antigo como do Novo. E aí estamos a falar aqui sobre esse ministério. Primeiro, a mensagem do falso profeta sempre terá de transmitir uma falsa palavra, uma falsa mensagem. Podemos assim dizer. Transmite também aquilo que o outro gostaria de ouvir, aquilo que o outro queria ouvir ou quer ouvir. Então, a mensagem falsa do falso profeta sempre terá essas características. Terceiro, sempre para desviar o povo da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 11, a Bíblia vai falar que os falsos profetas, eles sempre terão
ou terão o objetivo de desviar o povo de Deus da sua palavra. Desviar o povo da vontade de Deus, Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5, e sempre com suas características, agir com injustiça e não com a justiça. Então essas são parte da mensagem que o falso profeta sempre estará a induzir o povo. Vamos mais adiante. Mas o que é o profeta? Quando falamos acerca do profeta, nós nos lembramos logo do primeiro, Abraão. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Abraão aqui, ele é chamado, é considerado como o primeiro profeta bíblico, ou a primeira pessoa que recebe o nome de profeta, que no hebraico significa Navim. Navim ou Navim no plural, que significa proclamar, declarar, falar como intermediário. Gênesis capítulo 20, versículo 7, vai nos dizer assim: Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, Navim, e intercederá por ti e verás. Então veja que Moisés, ou Abraão aqui, ele é considerado o primeiro profeta, aquele que intercederá, aquele que proclamará, aquele que declarará ou falar por intermédio de outro. Também o profeta, no Antigo Testamento, era conhecido como o vidente, que no hebraico significa roesh. A expressão, não sei se é bem essa, roé, no hebraico, como vidente. E no hebraico, a outra expressão é navi. E no grego é profetes, aquele que fala em lugar de outro. Amém? Então, roesh é o vidente, navi é o porta-voz. E aí a gente observa em 1 Samuel 9:9, versículo 11, versículo 18, Isaías capítulo 29, versículo 10, apenas para os amados comprovarem essa expressão aí de vidente, também era conhecido como profeta. Algumas formas ou maneiras pelo qual Deus falava com os profetas. Mas deixa eu adentrar aqui, amados, que existia dois tipos de pessoas pelo qual Deus se manifestava. O primeiro a gente pode colocar aqui o profeta, e o segundo o sacerdote, ou o sumo sacerdote, aquele que por meio do turim, do tumim, aquelas duas pedrinhas que fazia parte ali do peitoral, ou aquelas duas pedrinhas que fazia parte ali das peças ornamentária do sacerdote, em Deuteronômio 33:8, a gente vai ver que aqueles dois objetos é como se fosse um dado hoje para nós, assim, parafraseando, determinava a vontade de Deus, conforme Êxodo 28:30. E era de sorte sagrada, era lançado, aonde poderia ser positivo ou negativo. E uma das expressões que nós vemos isso no Novo Testamento está em Atos capítulo 1 e o versículo 26. Então, eram essas duas formas, esses dois povos, as duas pessoas, personagens, pelo qual também Deus ele falava de forma específica. Mas havia algumas outras formas pelo qual Deus falava, como aos profetas. Deus usava os profetas por meio de sonhos, assim temos José e Daniel, por meio de visões também, como sinônimo de sonho, de experiência, de trânsito, ou algo fora do corpo. Nós temos aí Jó 33:15 e segunda carta de Paulo aos Coríntios 12:1 ao 2. Também por seres angélicos, seres angelicais. Deus utilizava também os anjos, assim como por meio, falou ao profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 9, 5 e 6, e também a José, pai de Jesus, Mateus 1:20, e também a Daniel, capítulo 8, versículo 17. Então Deus utilizou também por meio de seres angelicais para falar, para anunciar aos seus profetas. Também Deus falava aos seus profetas
de forma audível. Nós temos Moisés, temos Paulo e temos também João, o apóstolo, na ilha de Patmos. Então, esta era a maneira pelo qual Deus usava ou falava aos seus profetas. Vamos mais adiante. O mundo daquela época, eles consultavam, ou quando eles queriam saber alguma coisa futura ou presente, eles consultavam os cartomantes, e que eram proibidos ao povo de Deus, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 11, e também eles consultavam sacrifícios de animais, parte de órgãos, inclusive fígado, eles faziam. E aí a gente observa que isso é uma superstição pagã. E existe no mundo de nossa época que alguém diz, olha, você quer descobrir se o sexo da criança é menino ou menina, pega uma galinha, pega isso, pega aquilo. Então vejamos que isso é uma superstição pagã e que muitas vezes nós fazemos ou praticamos por não conhecer ou por não saber. Vamos lá. E também o mundo pagão, ele consultava por meio de objetos que eram considerados para eles sagrados, também como animais, também como seres, né? Vamos colocar aí estrela, sol, a natureza. Então, eles também se aproveitavam disso para consultar. E aí a gente observa que tudo isso não passa de coisas demoníacas, de coisas que não vêm trazer salutar às pessoas. A função da profecia sempre era prenunciar, profetizar, trazer ensinos éticos e sociais, influência política e também mensagem soteriológica. Então, entendemos que a mensagem do profeta era uma mensagem que ele traria a natureza de Deus, declarava Deus Criador, soberano, onipotente do universo. Ele trazia a existência de um Deus vivo, que tudo vê, que tudo age. É um Deus que está na história e que tem um controle da história. Um Deus que traz propósito, salvação, juízo. Se você quiser confrontar Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías 45, versículo 1. Enfatizar também que Deus é santo, reto e justo. E que Deus é um santo, reto e justo, e também que exige do seu povo santidade, retidão e justiça. Deus não somente é aquele ser, olha, eu sou assim e vocês sejam do jeito que vocês querem. Não. Deus do seu povo, da sua igreja, do seu povo, Deus ele quer também santo, retidão e justiça. E também a mensagem do profeta, ela vinha como denunciar o pecado e trazer ao povo o arrependimento. Desviava, pecava, Deus agora quer o povo ao arrependimento. Deus quer que o povo volte, Deus quer que o povo retorne a Ele. E isso muito, o povo caía muito na idolatria, caía muito nessa questão. E o pecado de idolatria é considerado também como um pecado de adultério espiritual. E aí Deus, ele por meio dos seus profetas, advertia, exortava, chamava a atenção do povo, também trazendo ao povo a mensagem de obediência, de esperança, de conserto e também uma mensagem messiânica, daquele o qual um dia o Messias viria. Então a mensagem dos profetas sempre eram esses tipos. A missão das mensagens era os padrões básicos da justiça divina na esfera religiosa, política e social. Então veja que a mensagem dos profetas tem como missão isto. Segundo, trazer as verdades e doutrinas básicas das Escrituras. Então, a missão da mensagem do profeta sempre terá que trazer uma dessas coisas. Então, por aí, pela palavra do Senhor, que é o que estaremos vendo aí, como julgar as profecias, teremos como identificar
se aquele profeta é falso ou verdadeiro. E uma das expressões da autenticidade da profecia, alguns profetas, não vamos dizer todos, mas a maioria em si, apenas, se eu não me engano, em Daniel, algum outro, não usa essa expressão, mas a maioria dos profetas, ele usa a expressão, assim diz o Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 22, capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 17, Josué capítulo 7, versículo 13, Juízes capítulo 6, versículo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Eu irei apenas ler um texto aqui para os irmãos entenderem como é muitas vezes essa forma, essa expressão. Êxodo capítulo 4, versículo 22 diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Então veja que essa expressão, ela sempre é utilizada pelos profetas de Deus como a autenticidade da profecia que vem da parte de Deus. Então lembra que os espíritos, existe o espírito do homem, o espírito do demônio, do mal, maléfico, e existe o espírito de Deus e o Espírito Santo. Então, quando o profeta ele queria se autenticidade da sua mensagem, ele dizia, assim diz o Senhor. E aí, essa expressão, ela começou a ser vulgarizada. Por quê? Porque os falsos profetas passaram a utilizá-la. E aí, ao passar a utilizar essa expressão, Deus disse, se as profecias não se cumprirem, se o sinal não se vir acontecer, não vir à tona, então considerai este como falsos profetas. Então, aí a gente começa a definir aí como identificar a falsa profecia. E as penalidades. A gente pode ver que existiam as penalidades para os falsos profetas, mortes. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22, a penalidade ali do falso profeta era a morte, e morte por apedrejamento. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 20 ao 22, que diz assim: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, e que eu não lhe mandei falar, e o que eu falar em nome de outros deuses, olha, ele pode falar até no nome de Deus, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Aí ele diz assim, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem se suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta e não tenha temor dele. Então o próprio texto aqui vai dizer que o profeta falso deveria morrer e se eu não soubesse como identificar, se essa profecia, essa mensagem não se cumprisse, também esse profeta não merecia ser temido, não deveria ser reconhecido, não deveria ser honrado. Amém? Então a penalidade do falso profeta ou da profecia também estava ligado à morte do profeta e a profecia não cumprida. Segundo, Deus é contra este tipo de profeta. Deus, ele é contra. Eu irei ler, irmãos, apenas para entendermos e compreendermos realmente o que a Bíblia fala. Jeremias capítulo 23 e o versículo 32 vai nos dizer assim. Os irmãos puderem ler depois todo o capítulo 23, pode ler que há uma correção de texto quanto a isso. Esse é apenas o texto frisado para entendermos o melhor. Diz assim, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, e eis que eu sou contra esses profetas, do versículo 30 ao 32 eu estou lendo. Eu sou contra esses profetas, porque cada um furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. E eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandade faz errar o meu povo, pois eu não vos enviei e nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então vejamos que Deus ele é contra os falsos profetas. Segundo, os falsos profetas ficarão também sem resposta de Deus. Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 7. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui o seguinte. Miqueias, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e o que clama paz quando tenho que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Interessante isso, irmãos. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles os enegrecerá o dia. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Aí o profeta Miqueias diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então veja que o que nós temos falado passo a passo anteriormente, que a mensagem do falso profeta é desviar o povo de Deus, é levar o povo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, é trazer a mensagem, uma falsa palavra, é trazer a mensagem que é aquilo que aqueles querem ouvir. Mas Deus ainda há profetas, Deus ainda tem verdadeiros profetas, homens e mulheres de Deus, para denunciar o pecado, para denunciar a injustiça e para denunciar as inverdades. E oxalá que Deus levante mais e mais ainda, porque sem a verdadeira profecia o povo se corrompe. E aí a penalidade também para os falsos profetas está em Apocalipse capítulo 19 e versículo 20, que diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com quais sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, os falsos profetas também, embora que o texto aqui está se falando do falso profeta ali no Novo Testamento, no período da grande tribulação, mas entendemos e compreendemos que todos que praticam tais também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Então aí está a penalidade para esses tipos de pessoas. 3 formas de reconhecer os falsos profetas. Eles fingem falar em nome de Deus, as profecias não se cumprem, e pelos frutos, pelas condutas e pelos seus atos, as suas ações, identificamos também aí os seus artimanhas, as suas falsas mensagens. E aí, quem eram os profetas? Como os profetas eram conhecidos? Meus amados, eu sei que esse vídeo, esse comentário vai ficar um pouco extenso do comentário da lição que costumamos a fazer. Mas o assunto está tão bom, está tão gostoso, está tão atraente, e está saindo uma palavra de ensinamento, uma palavra de amadurecimento, de alicerce para aqueles que nunca ouviram uma mensagem desse tipo ou que nunca aprenderam sobre isso. Então eu estou sentindo, não somente de Deus, mas da minha consciência de poder prolongar um pouco mais. Então, se os amados quiserem achar por bem, continue aí conosco, curtindo o comentário, compartilhando o nosso vídeo,
mas eu sei que a palavra de Deus aqui está boa, está gostosa e eu estou sentindo. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos adiante. Os profetas eram conhecidos como homem de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 21, era conhecido como homem de Deus. E existe um homem que nós conhecemos e falamos e pregamos tanto como Eliseu, né? O homem de Deus. Veja ali, pela sua postura, pelo seu testemunho, pela sua conduta, aquela mulher percebeu, viu que ele era um homem de Deus. Segundo, o profeta ele era conhecido também como servo de Deus. Em Isaías capítulo 20, versículo 3 e Daniel capítulo 6, versículo 20. Também o profeta era conhecido como um homem que tem o Espírito de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. Então, nós lemos alguns textos que achamos mais pertinentes a falar e alguns textos vocês vão estar lendo em casa, acompanhando na sua Bíblia, que com certeza vocês serão edificados pela palavra do Senhor. Também o profeta era conhecido como Atalaia, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. E também conhecido como mensageiro do Senhor, Ageu capítulo 1, versículo 3. E assim também nós concluímos aqui essas formas ou características pela qual era conhecido os profetas daquela época. Nós temos, irmãos, exemplos de vários falsos profetas. A nossa lição ela vai citar alguns exemplos de falsos profetas e de verdadeiros profetas. Nós não iremos falar de todos, iremos citar alguns e nós não estaremos lendo os textos para darmos procedimento ao assunto mais adiante. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 8, o profeta velho aqui, que é o que a lição ele comenta, ele traz a história, que havia o profeta velho, o novo, o profeta de Judá, foi levado ali para trazer a mensagem ao rei e de repente o rei não se agradou da mensagem, o rei tentou prender o profeta e ao tentar pegar o profeta, toda a sua mão ela ficou leprosa. E aí o rei percebeu que aquele profeta ele estava falando da parte de Deus e pediu para que ele rogasse a Deus e intercedesse por ele. Porém, esse profeta novo, neófito, ele recebeu de Deus uma mensagem. É que ele não poderia voltar pelo mesmo caminho, não poderia comer e nem beber. E aí o rei, ele recebe a cura novamente e tenta pagar algo a esse profeta e ele não recebe. Então veja que as características de um verdadeiro profeta é não querer ganhar as coisas pelo seu chamado, pelo seu ministério. Coisas que a gente tem visto aí diferente hoje nos dias. E no tempo também daquela época, que receberam suborno, receberam presente. E aí o verdadeiro profeta, ele não recebe essas coisas. Amém? Fica aí a dica para você, que talvez que você tenha um dom profético ou um ministério profético e tem se agarrado com essas coisas, Deus, ele está triste com você e isso não agrada ao Senhor. Então o profeta novo, ele recebeu a mensagem de Deus. É que não poderia nem comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Amém? E aí a gente vai prosseguir aqui. Então, amados, o profeta recebeu essa mensagem, que não poderia comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Porém, agora se apresenta um outro profeta chamado profeta velho. E aí esse profeta velho recebe dos seus filhos que havia um profeta ali que levou a mensagem ao rei, e esse profeta velho, a gente não sabe qual é a intenção, amados. O texto bíblico vai dizer que ele se veste e se pega um jumento e vai ao encontro daquele profeta novo. O que eu entendo pelo texto é que aquele profeta novo, ele foi testado por Deus. É um pensamento meu, o texto não diz isso, é o que eu acho.
é que aquele profeta novo foi testado por Deus. Deus havia dito a ele que ele não comesse, não bebesse, não voltasse pelo mesmo caminho. E aí, qual era o que ele deveria fazer? Obedecer. E aí, ele não obedeceu e teve sérias consequências. E qual foi a consequência? A morte. A Bíblia vai dizer que o profeta velho veio a ele, 1 Reis capítulo 13, e disse que o anjo o havia. Veja que o anjo aí entra na história sobre a mensagem que eu falei, que Deus também utilizava o anjo para falar aos profetas. Então está tudo dentro da Bíblia. Então a gente observa que o profeta velho, ele diz que o anjo falou com ele, aqui no versículo 17, versículo 18, e tornou-lhe ele também. O profeta novo, ele diz ao profeta velho, olha, eu não posso voltar, porque eu recebi do Senhor que eu não poderia nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Mas o profeta velho pegou e disse, não, eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa, para que coma e beba pão, e água. Então o profeta velho mentiu, foi falso, trouxe algo mentiroso, injusto. E aí, ele estando à mesa, versículo 18, a palavra do Senhor veio ao profeta velho. Amado, isso aqui são coisas que a gente não consegue entender, compreender. Então, alguém pode até dizer, Deus pode falar com alguém que pode usar alguém, Deus pode usar alguém, né? Deus pode usar alguém. Não é que Deus fale na boca da pessoa, é Deus utiliza trazendo a mensagem àquele profeta para falar algo da sua parte. Então Deus pode usar até um bêbado, Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar qualquer outra. Deus fez com que a jumenta falasse, Deus abriu a boca da jumenta para falar. Então Deus pode. Né? Então nós temos que estar atentos quanto à mensagem. Às vezes olhamos realmente certo quem é o vaso, quem é a pessoa, e às vezes julgamos a pessoa. Mas a Bíblia não manda julgar a pessoa, a Bíblia manda julgar a profecia, a mensagem. Amém? Então é isso que a Bíblia ela nos relata. Então aqui o profeta velho que havia mentido foi usado para falar o profeta novo. E o que foi que disse? E clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes votaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que ele dissera, não comerás pão, não beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro e teus pais. Então essa foi a sentença. Então, nós vemos aí o falso profeta velho e o verdadeiro profeta novo. E nessa situação, o profeta novo, por ser novo, neófito, por não guardar a palavra do Senhor, então você que profetiza, você que fala em nome do Senhor, aquilo que Deus ele não tem lhe mandado, aquilo que Deus não tem lhe falado, cuidado porque você pode morrer. E talvez você possa estar morto espiritualmente. E que Deus tenha misericórdia da tua alma e que você tenha temor diante da palavra do Senhor, falar somente aquilo que o Senhor te manda falar. E obedeça quando também Ele manda você calar. Amém? Então, a gente vai ver falsos profetas. O profeta velho aqui da história, os profetas ali de Baal, os 400 de Baal, mais os 400 de Jezabel, né? Também os 400 que foram para a Guerra Fria, no final ali com o rei Josafá, e também os profetas do rei Acabe. E aqui, nesse profeta falso e no profeta verdadeiro com Josafá, a Bíblia vai nos dizer que, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo 6 e o versículo 12. E também, segundo a Crônica, segundo o livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 4. Aí, o profeta, o rei, pergunta se havia algum outro profeta para chamar, para aconselhar o rei. E aí, o rei
chega e diz, há um profeta assim, e esse profeta, ele nunca profetiza bem de mim. 1 Reis, irmãos, capítulo 22, versículos 6 e 12. Aí ele diz, há um profeta também. E qual é o nome dele? É Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá, não falei o rei assim? Por quê? Porque esse profeta só fala mal de mim. Ou seja, o profeta não falava mal, ele só falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Porém, licença aí. Porém, quando o rei manda chamar e o mensageiro vai buscar o profeta Micaías, o mensageiro já diz assim, versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. E então respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Então, meus amados, aqui eu não vou entrar no comentário do texto, mas apenas para deixar algo nesse texto, lembrando que a maioria não significa a vontade de Deus. O que significa a vontade de Deus é a verdade, é aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. E aí alguém quer se esquivar, alguém quer se esconder. Mas porque a maioria não é contra, então Deus está no negócio. Não. E só porque um é contra, Deus não está no negócio. Se a palavra é verdadeira, é de Deus, então cabe a você julgá-la. Cabe a você querer realmente discernir se é de Deus ou não. Amém? Então, aqui por esse texto, eu digo e acredito e defendo que a maioria nunca será a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre será a sua vontade, com a verdade e com os seus propósitos e os seus projetos reais. Amém? Então, aí os falsos profetas. Exemplos de profetas verdadeiros, o homem de Deus, em 1º livro de Reis 13, do 1 ao 6, o profeta Aías, Micaías, Elias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Natã. Então, profetas verdadeiros. Então, meus amados, assim chegamos aqui nesse final sobre o assunto do profeta no Antigo Testamento. E agora adentramos para chegarmos ao final do nosso vídeo sobre o ministério profético no Novo Testamento, porque temos aprendido e às vezes até ensinado que o ministério profético no Novo Testamento ele acabou, ele não existe mais, ele foi extinto e se perdurou até João Batista e acabou-se pronto. Não, mas o texto não quer dizer isso e isso não é real, não é verdadeiro. Se queremos realmente, de uma forma bíblica, entender esse ministério, os textos da Bíblia do Novo Testamento nos revelará, sim, o ministério profético no Novo Testamento. E aqui nesse contexto, então, meus amados, para concluirmos aqui o nosso comentário sobre a questão dos profetas do Antigo, que terminamos, e assim adentramos agora para o ministério profético no Novo Testamento, todo esse nosso comentário que agregamos a este assunto, que acabamos de falarmos no Antigo Testamento sobre o profeta, profecias, etc., eu tirei algumas informações, alguns dados desse livro aqui, Guia Completo das Profecias Bíblicas. Com o autor Stephen Miller. Em inglês eu não sei falar realmente. Stephen Miller. E também a outra referência que estaremos dando aqui está baseado no comentário do nosso pastor e consultor teológico da CPAD,
Antônio Gilberto, no site CPAD News. Eu vou colocar aí abaixo na referência, mas todas essas informações foram tiradas do site cpadnews.com.br, blog.Antônio Gilberto, Fé e Razão. Amém? Então, tudo isso aqui agora que vamos falar, vocês vão encontrar nesse comentário do pastor Antônio Gilberto. Primeiro, a expressão lei e os profetas, Moisés e os profetas, ou lei, salmos e profetas, é uma maneira de se referir ao Antigo Testamento, veja, e não ao ministério profético em si. E aí a gente vai pegar alguns textos, Mateus 7, 12, 22 e 40, Lucas 16, 16 a 29, Lucas 24 ao 44, Atos 13, 15, 24 e 14, Atos 26 e 22, Romanos capítulo 3, versículo 21. Então essa expressão não está se referindo ao ministério profético, mas sim aos livros, aos profetas, à lei, até os salmos entra. Então não é o ministério profético. Porém, ele vai dizer, no Novo Testamento não possui aos modos do Antigo. Isso. Não temos mais um profeta hoje que pode escrever um livro, escrever a Bíblia, escrever e botar como Bíblia. Não temos isso. Outra, não temos hoje um profeta na condição do Antigo que tinha essas funções. O profeta no Antigo conselheiro do rei, aquele que trazia uma orientação divina, aquele que trazia uma palavra de repreensão. Então, os profetas têm essas características no Antigo. No Novo, nós não precisamos ir ao profeta para consultá-lo. Hoje, no Novo Testamento, isso é diferente, ok? Então, Efésios capítulo 4 e o versículo 11 vai nos dar justamente a base para esse ministério profético. Por quê? Se há um ministério apostólico, de apóstolo, se há um ministério de pastores, de mestre e evangelista, e por que o ministério de profeta e apóstolo não existe? Existe, agora não no modus como nós entendemos do Antigo, e para apóstolos como no modus dos apóstolos, como os 12 que Jesus havia escolhido, ok? Não nesse sentido, não nessa forma. Mas aí a Bíblia vai dizer, aqui ó, Efésios 4 e 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o pastor Antônio Gilberto, ele vai nos dizer e deixar bem claro quanto a isso. A continuação desse ministério novo é comprovada em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 e 28. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, observamos aí que havia esse ministério profético. Você pode ler Atos 15, versículo 38, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, 22 ao 29, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, e Efésios 4 e 11, a continuidade desse ministério profético. Entendemos também aqui que o ministério profético no Novo Testamento e um ofício, sem poder, não temos como tirar isto, não temos como eliminar. É existente na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Mas também existe o dom de profecia, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 32, Atos 2, 17 ao 18, 1 Coríntios 12, 10 e Romanos 12, do 6 ao 8.
dom de profecia, né? Então a gente entende e compreende que há esse ministério e que há esse dom pela Bíblia Sagrada. Hebreus 1:1 vai dizer que Deus falara por meio dos seus profetas. E Lucas 1:70 também vai dizer que Deus falara acerca do Filho, do Messias, acerca da vinda dele, por meio dos profetas. Então veja que Deus, ele sempre falara por meio dos seus profetas ao seu povo. A verdadeira profecia é proveniente de Deus pelo seu Espírito Santo. Então, toda profecia que vem de Deus é proveniente de Deus, do seu Espírito. E aí, o que entendemos é que toda profecia, toda mensagem vem de Deus. Ok? Primeiro livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, mas quem é que fala? É Deus ou é o profeta? Quem fala é o profeta. E Deus dá a mensagem. Quem fala é o profeta. Deus utiliza o profeta, ele fala com a sua boca, com a sua língua. Então, quem fala aqui verdadeiramente é o profeta. Porém, a mensagem é proveniente de Deus ou do seu Espírito Santo. Amém? Então, a gente vai encontrar alguns falsos profetas. E a Bíblia está repleta de Jesus dizendo que haveria falsos profetas. E um desses falsos profetas no Novo Testamento é o Bar Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 6. Amém? Então, qual é a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia? E aí o nosso comentador, o pastor Antônio Gilberto, ele nos diz: o ministério profético não é para todos. 1 Coríntios 12, 29 vai dizer: são todos profetas? Então, o ministério profético não é para todos. Em Efésios 4 e 11, Deus deu uns para profeta. Então, aí ele confirma que o dom ministerial profético não é para todos. Mas o dom de profecia é para todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Todos podereis profetizar. Segundo, o dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa da congregação, do povo, para transmitir a mensagem de Deus. Então veja, o dom de profecia é dado a qualquer um, à igreja, a qualquer outra pessoa. Aí ele diz: porém o ministério profético é resultante do respectivo dom ministerial. É, por sua vez, exercido de um ministro dado por Deus à igreja, ou um ministro, ou alguém que tem uma chamada específica por Deus. Amém? Então ele coloca aqui ministro, e na nossa igreja entendemos ministro como evangelista ou pastor. Mas alguém que possa ter recebido alguma outra chamada possa também ter esse dom. Assim eu creio. O ministério profético é resultante desse respectivo. A profecia nesse ministério é uma mensagem divina revelada no momento ao passo da pregação habitual e é estudada e preparada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, parte B. Então, a mensagem é dada, é elaborada, mas o Senhor é que vai dar a direção nessa profecia para o seu propósito. O propósito da profecia, ela no âmbito da igreja, ela pode exortar, consolar, edificar. Então, ela tem essas finalidades. Ele prossegue. No dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente da pessoa. Então, esse é o pastor Antônio Gilberto comentando sobre esse assunto. O dom de profecia tem âmbito local, congregacional. O dom ministerial tem âmbito geral e itinerante.
Atos dos Apóstolos 11, 27, capítulo 13, versículo 1 ao 3 e capítulo 15, versículo 32 ao 34. E aí, ambos precisamos na igreja a importância do ministério profético e a importância da profecia como um dom no meio da igreja. Provérbios 29 e 18 vai nos dizer que já está faltando pouco tempo, irmãos, para concluirmos. 29 e 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32, vai nos falar também acerca agora do dom de profecia. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram, tendo se demorado. Aqui fala sobre também o ministério profético. Então, o ministério profético e o dom de profecia é útil para a igreja, positivo e operante. E assim, vejamos a finalidade do dom de profecia. Primeiro, na congregação é edificar, consolar, exortar e predizer. Paulo apresenta as razões pelos quais o dom de profecia é o principal dom espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, Paulo vai dizer isso. Diz assim, ó. Então, o dom de profecia, ele tem a sua finalidade. A finalidade, primeiro é 12:10 de 1 Coríntios, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão. É 1 Coríntios, eu estou lendo Atos. Eu que estou ficando meio atrapalhado. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Diz assim: o outro a operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de língua, e a outro capacidade para interpretá-la. Então, a importância, a finalidade do dom de profecia. Capítulo 14, versículo 3 e versículo 31 também vai falar isso. Porém, o dom de profecia, ele é o principal que Paulo exalta no meio da igreja. Capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conhecesse todos os dons ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ponto de transportar monte, e não tiver amor, nada serei. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar, aqui ele não coloca uma exaltação, mas embora que ele coloca pela ordem, é o que nos dá a entender a ordem de profetizar, como se fosse um do principal realmente, dá a entender isso. E capítulo 14, versículo 1 e 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, mas os que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, os dois aspectos da profecia, elas são preciosas nas escrituras, ao qual é inerrante. Uma, a profecia na igreja pode ser julgada e pode vir a falar do seu próprio espírito. A pessoa pode fala do seu próprio espírito, ok? Então, a profecia, ela pode ser julgada. 2 de Pedro 1:20 e João 10:35. Porém, quem é julgado é a profecia e não o profeta, amém, irmãos? Isso é bom falar. No momento de quem fala profecia, ele fala, o profeta, e transmite a mensagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, ou os outros o julguem. Então também existe a ordem, existe a decência no culto quanto à manifestação do dom
de profecia. Então há um limite, há uma ordem, há uma decência, ok? E aí a gente concluímos essa parte e chegamos aí à parte final, a importância dos dons para a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então o dom é importante, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais. Então Paulo aconselha isso. E para concluirmos, o apóstolo Paulo apresenta 3 grandes conselhos para o exercício dos dons espirituais. Primeiro, não sejais menino. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, ele vai dizer: irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia, e se sede criança quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, que eu e você não sejamos meninos, sejamos pessoa madura. E isso tem a ver com crescimento espiritual, com maturidade espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14, Colossenses 1 e 28. Estamos concluindo. Segundo, faça-se tudo para edificação. Então, mais um grande conselho para o exercício do dom, para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que nos diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. E terceiro, a segunda ainda, a edificação, o comentador Antônio Gilberto ele vai dizer, a edificação é exatamente o mesmo que simples uma construção, construir. Então veja que a edificação significa construir, construa de forma honesta, que faça tudo para a construção de todos. Sobre o assunto é interessante comparar Mateus 16 e 18, onde Cristo diz, edificarei. E 1 Coríntios 13 e 10, onde se lê, veja cada um como edifica. Então, que eu e você possamos estar edificando, utilizando nossos dons também espirituais para com Deus e com a sua igreja. E terceiro e último, faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30. Se porém vier revelação a outro, que seja assentado e cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus aqui, ele pede com ordem, Paulo, com ordem e decência. E vemos a preocupação divina com esta ordem. Deus ao construir, Deus ao criar, Deus ao fazer, Deus fez tudo com ordem e decência. Amém? E para concluir, meus amados, eu sei que fomos aí para 1h e mais minutos, 1h e 30 minutos, se eu não me engano. Já estamos encerrando. Estamos aqui concluindo. E iremos concluir com 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 13 e o versículo 14. Meus amados, desde já estaremos concluindo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 4, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retém. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 14 diz agora, versículo 13. Portanto, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deste é o amor. Então, eu quero vos concluir agora esta mensagem. Chegamos ao final
do nosso comentário e chegamos aqui à conclusão da nossa palavra nesta manhã, deste dia. É dizer que, mesmo que você possua todos os dons, mesmo que você faça todos os bens, mas o melhor de tudo isso ainda é o amor. E que eu e você, nesta manhã, possamos meditar como estamos amando, se é que estamos amando. Será que estamos como a igreja de Éfeso, precisando voltar ao primeiro amor? Se há uma necessidade para isso, que façamos isso hoje e agora, urgentemente, porque o amor, ele ainda prevalece. E o amor é a base de um verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou e Deus provou o seu amor. E aí Jesus ele disse: e conhecereis se sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então devemos amar uns aos outros. E quem ama não aborrece a seu irmão. Quem ama não levanta falso testemunho, falsa injúria, falso juramento. Não cria suborno contra a injustiça ao seu irmão. Isso não é amor. Quem ama não levanta falso. Quem ama não faz falso juramento. Quem ama não faz falsas mensagens, falsas profecias. Quem ama não faz falsos agrupamentos para ir contra a justiça, contra o pobre, contra o órfão, contra a viúva, contra aquele que não tem ninguém por ele ali naquele momento. Então, eu gostaria de terminar. A Bíblia diz que quem ama, ama a Deus e não aborrece seu irmão. Mas quem ama também deve agir com amor, com justiça. Porque a Bíblia vai dizer em 1 João que quem não ama o seu irmão se faz mentiroso e é homicida. E que nesta manhã eu e você possamos amar. A Bíblia vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. O amor, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu faço como Paulo. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em nós, ou está em nós. E se não há, e se não mais habita, então por esta razão está aí definido o porquê do não o amar. Porque o não tratar com justiça, o não agir com retidão, o não agir com amor, com misericórdia e com compaixão. Amém? Então, desde já, eu sei que esse vídeo ficou longo, ficou extenso, mas eu sei que esse vídeo é uma aula, é um comentário em forma de aula, mas que Deus estará falando ao coração de muitas pessoas e muitos estarão aprendendo, sendo ensinados por este vídeo, e eu sei que o Espírito Santo de Deus estará a confortar, a consolar e a orientar e a guiar todos que ouvirem. Amém? Desde já, eu agradeço a todos em nome de Jesus. Peço apenas para que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam em nosso canal. Estamos no número de 64. Eu quero que isso suba, em nome de Jesus. Se você gostou do nosso vídeo, eu sei que o tempo foi longo, mas não olhe pelo tempo, olhe pelo conteúdo, pela mensagem, pela palavra. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui comentando a nossa videoaula em slide, no nosso PowerPoint, a nossa 11ª lição que fala sobre Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus e que lembre-se, o amor é o maior desses três. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.